Olá, eu sou André Lima, criador do curso Realização Plena, como eliminar a autossabotagem e a procrastinação com a técnica da EFT. E nessa aula eu vou ensinar como e por que a autossabotagem e a procrastinação acontecem e como eliminar isso através de um exercício prático. E assim você vai ser capaz de aumentar a sua produtividade, vai expandir a sua zona de conforto para você realizar muito mais do que você realiza hoje. Vai ser capaz de pôr em prática projetos, ações, decisões que vão melhorar a sua vida em todos os aspectos, seja no aspecto financeiro, nos relacionamentos ou até mesmo na sua saúde física. E tudo isso de uma forma bem natural e automática. Foi através desse método que eu criei e que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco dele agora na prática, que vários alunos meus conseguiram mudanças bem surpreendentes, como foi o caso de Guilherme Bastos, que é um engenheiro que me mandou o seguinte depoimento. O curso me proporcionou muito conteúdo para refletir durante a semana, trouxe uma disposição e energia para o dia a dia, que fazia tempo que eu não sentia, e um senso de colocar em prática as ações que há tanto eu planejava e eu não me sentia capaz de realizar. Parabéns, André, muito obrigado pela oportunidade. Teve também esse depoimento de Silvânia. Ela falou o seguinte: faz somente 3 dias que eu fiz o curso e já estou tomando providências no sentido de aumentar minha renda, me planejando para começar uma poupança com o meu próximo pagamento. E o melhor é que eu estou me sentindo muito mais feliz em todas as áreas da minha vida, parece que se tornaram mais fáceis. Com o curso eu digo que atirei no que vi e acertei no que não vi, pois além de encontrar o que buscava, ainda tive outros problemas resolvidos. Muito obrigado, André. Silvânia é uma funcionária pública de Teresina. Bom, primeiro deixa eu contar como foi que eu me tornei um especialista nesse assunto, como é que eu desenvolvi uma metodologia para eliminar esse problema da autossabotagem. Eu sou engenheiro, eu já tive uma empresa de engenharia por 7 anos, isso foi até o ano de 2006, e durante todo esse tempo a minha vida pessoal e profissional simplesmente não dava certo. Então era um problema acontecendo atrás do outro, principalmente na parte profissional. Então foram 7 anos entrando em negócios que davam errado, 7 anos com um sócio que era totalmente desequilibrado e desonesto. E a empresa, ela afundava cada vez mais. E naquela época eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque teoricamente eu tinha tudo para dar certo. Eu tinha saúde, eu tinha inteligência, mas de tantas coisas não darem certo, eu fui ficando cada vez mais ansioso, estressado, preocupado. Depois eu fui ficando muito deprimido. E foi aí que eu fui buscar trabalhos de autoconhecimento, trabalhos de autodesenvolvimento pessoal, para aliviar o meu sofrimento. Isso foi me trazendo mais equilíbrio com o passar do tempo e transformou a minha vida em todas as áreas e também me levou inclusive a descobrir a minha verdadeira missão de vida, que é levar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para o mundo. Então eu ensino as pessoas a descobrir e curar emoções negativas, crenças limitantes e todo tipo de negatividade inconsciente que gera autossabotagem. E nessa caminhada eu conheci uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica muito simples, muito eficaz, e ela se tornou a minha principal ferramenta para ajudar a acabar com a autossabotagem. Mais adiante eu vou ensinar essa técnica para você na prática. E foi através do meu processo de autoconhecimento que eu comecei a entender mais profundamente sobre os processos de autossabotagem. Então eu descobri que de forma inconsciente eu acabava criando ou contribuindo e muito para aquela minha situação profissional, que era muito complicada. E eu também percebi que eu fazia isso em outras áreas da minha vida. Mas na época que aquilo acontecia, parecia mais que era azar, que era tudo uma coincidência. À medida que eu consegui enxergar isso na minha vida, eu comecei também a enxergar como é que isso acontecia na vida de outras pessoas e eu me tornei um especialista no assunto e por isso depois eu passei a ensinar sobre esse tema. Bom, mas o que é então autossabotagem? O que é que está por trás da autossabotagem? Por que as pessoas se sabotam? E o que fazer para se livrar da autossabotagem? Eu vou responder a todas essas questões nessa aula de hoje. A gente pode dizer que a autossabotagem acontece quando você faz ou então quando você deixa de fazer coisas que vão impedir o seu progresso em alguma área ou que vão causar alguma perda ou algum mal para você de alguma forma. Essas coisas podem ser em qualquer área da sua vida. Então, por exemplo, se manter em um emprego que você não gosta e não ir atrás de uma coisa melhor. Então, ficar num relacionamento abusivo, não colocar em prática projetos importantes profissionais que você tem, deixar de fazer cursos que você sabe que são importantes para você,
Entrar em negócios que dão prejuízo, ainda mais quando isso acontece repetidas vezes. Aliás, é um sinal muito claro de que existem processos de autossabotagem quando você tem a repetição de determinados tipos de problemas na sua vida. Então, de uma forma mais inconsciente do que qualquer outra coisa, você vem sistematicamente contribuindo para que aquilo se repita. Então, por exemplo, tem gente que vive levando prejuízo financeiro nos negócios. Ou então a pessoa empresta dinheiro e não recebe, e sempre entra em alguma furada. Tem mulheres que entram em um relacionamento com um homem agressivo, terminam o relacionamento e aí entra em outro que tem o mesmo padrão de agressão. Tem gente que tem relacionamentos sucessivos com pessoas que bebem, com pessoas que se drogam, ou com pessoas que têm sérios problemas emocionais. Tem gente que sempre chega atrasado nos lugares e aí perde oportunidades com isso. Perde cliente porque não consegue ser pontual, ser organizado. Aliás, a desorganização é também uma forma de sabotar a própria vida, de tornar tudo mais difícil e gerar perdas. A preguiça, a falta de força de vontade também são reflexos da autossabotagem. A falta de ideias, de criatividade, de ações para resolver problemas e criar uma vida mais fácil, tudo isso também é reflexo de processos de autossabotagem. Então esse é um tema muito amplo. E todo mundo, em maior ou menor grau, se sabota de alguma forma ou em alguns setores da vida. Mas por que uma pessoa sabotaria a si mesmo? O que é que leva alguém a causar um mal para si mesmo, a impedir o próprio crescimento, ou até pior do que isso, a destruir a si mesmo? Os processos de autossabotagem têm raízes inconscientes ligadas à parte emocional. Nós pensamos que quem comanda a nossa vida é o intelecto, a parte racional, mas se isso fosse verdade, todo mundo se alimentava bem, todo mundo estudava o que tivesse que estudar, ninguém entrava em relacionamentos com pessoas problemáticas, ninguém iria se drogar, nada disso ia acontecer. Mas acontece que existe uma força emocional inconsciente por trás da mente racional, que é o que verdadeiramente comanda a nossa vida. E se essa parte emocional inconsciente estiver cheia de sentimentos negativos, de crenças limitantes, você acaba agindo de forma a se prejudicar. Segundo a neurociência, o nosso inconsciente controla simplesmente 95% das nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos de como é que isso pode acontecer, como é que o emocional pode gerar autossabotagem. Então, vamos supor que você cometeu um erro que você considera grave no seu passado, e você carrega uma grande culpa por isso. Pode ser um ato desonesto, uma traição, uma falta de apoio a alguém, alguma coisa que você fez porque você ficou com medo na época, ou porque você queria levar alguma vantagem, enfim, qualquer coisa. O sentimento de culpa gera um peso inconsciente, uma sensação de que você não merece coisas boas, e ele acaba levando à autopunição. Então é possível que você perca uma boa oportunidade, uma chance de um trabalho melhor, ou de um relacionamento melhor, porque no fundo tem uma voz no seu inconsciente que diz que você não merece porque você cometeu aquele erro. E assim, sem que você perceba, essa emoção, ou essa sensação de não merecimento, ela faz você sentir preguiça, ela leva você a se atrasar, a perder um prazo, leva você a esquecer certas coisas para que você não cresça. Então é um mecanismo de autopunição que roda como um programa automático no seu inconsciente. Sentimentos de rejeição também levam à autossabotagem, porque faz com que a pessoa sinta que ela não tem valor, baixo o amor próprio, e quem não se ama não consegue cuidar bem de si mesmo e fazer tudo o que tem que fazer para ter uma vida mais feliz. Então, por isso é uma pessoa que recebeu muitas críticas na infância, falta de apoio, falta de elogio, sofreu rejeição, abandono, abuso físico, psicológico ou sexual, tende a ter uma autoestima baixa e isso vai fazer com que ela sabote a própria vida. A rejeição que vem de fora faz a pessoa rejeitar a si mesma, a ter raiva de si mesma e, em algum nível, ela leva também ao sentimento de não merecimento. Um caso que ilustra bem como é que a rejeição pode gerar um processo de autossabotagem foi de um rapaz que devia, na época, ter uns 25 anos e ele sentia muita preguiça para acordar cedo, para trabalhar, para visitar os clientes. Ele era autônomo, trabalhava instalando equipamentos de segurança, de cerca elétrica e alarme, e ele dizia até que ele gostava muito da profissão dele, só que tinha essa falta de energia, que ele dizia que era uma preguiça, e que por causa disso ele não conseguia crescer profissionalmente. Quando eu fiz um atendimento com esse rapaz, foi surgindo um sentimento de rejeição que ele carregava lá da infância. Então, os irmãos dele eram bem estudiosos e ele não. Então, o pai dele costumava dizer, em tom de brincadeira, que os irmãos iam ser doutores e ele ia ser peão, ele ia ser cortador de cana.
E aí quando nós começamos a trabalhar esse sentimento de rejeição, ele veio com muita intensidade, com muito choro, e eu apliquei nele a técnica da EFT, que é a técnica que eu ensino e que eu usava nos meus atendimentos. E ela serve justamente para dissolver, para curar essas emoções negativas do passado. Se você tem alguma memória ou algum pensamento que traz sentimentos ruins, você aplica a EFT e o processo limpa a emoção negativa e aí a pessoa fica em paz. E foi isso que eu fiz com esse cliente na época, né, com o sentimento de rejeição que ele tinha. Isso aconteceu durante uma sessão de atendimento e depois de alguns dias ele me ligou espantado, falando que aquela preguiça tinha desaparecido, que ele começou a ter energia para acordar cedo, para visitar os clientes. E com isso ele já sentiu uma melhora muito grande no trabalho dele. Ele não conseguia entender como é que um sentimento de rejeição tinha tanto poder sobre ele. E normalmente é assim, nós não temos consciência dos sentimentos que nós carregamos e, na maioria das vezes, nós temos menos consciência ainda dos reflexos negativos que essas emoções negativas têm na nossa vida. A autossabotagem pode acontecer também como uma forma de proteção ou de autodefesa. Eu vou explicar como. Então vamos supor que uma menina ouça a vida inteira a mãe repetir muitas e muitas vezes que os homens não prestam, que eles são todos iguais, que todos vão trair. E aí essa filha cresce e ela quer ter um relacionamento sério com alguém, só que ela nunca consegue. Ela só se interessa por quem não se interessa por ela. Ou então sempre que o relacionamento começa a ficar mais sério, aí tem uma briga e acaba tudo. E isso vai se repetindo várias vezes com homens diferentes. E parece que é tudo uma grande coincidência, mas essa mulher age de forma inconsciente para que os seus relacionamentos não deem certo, porque assim ela se protege do mal que os homens podem causar. Então ela até já escolhe alguém que inconscientemente ela já sabe que não vai dar certo. Então por isso, para eliminar a autossabotagem, um caminho mais eficaz é encontrar e curar profundamente os sentimentos que nós guardamos e também as nossas crenças limitantes. Sentimentos de culpa, medo, raiva, mágoa, ressentimento, frustração, impotência, tristeza, rejeição, abandono. Tudo isso vai se acumulando dentro do ser humano, gerando uma negatividade cada vez maior e vai dando origem a formas de pensar, formas de sentir e se comportar que nos prejudicam. À medida que você vai limpando esse lixo, a autoestima melhora, os pensamentos ficam mais positivos, as atitudes mudam e os processos de autossabotagem perdem a força. E para ajudar nesse processo de limpeza dessas emoções, você precisa ter uma técnica, uma ferramenta para fazer isso. Porque a emoção negativa ela não vai embora pela força de vontade, ela precisa ser trabalhada e dissolvida. E um dos caminhos mais rápidos para isso é pela utilização da EFT, da Emotional Freedom Techniques, que é a técnica que eu já mencionei antes, e que eu vou ensinar para você aqui nessa apresentação através de um exercício prático. Basicamente, a EFT consiste em você pensar em alguma coisa que incomoda, que traz algum sentimento negativo, e ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós vamos tocar em alguns pontos do corpo, que são terminais de meridianos de acupuntura. Os meridianos são canais por onde a energia vital do nosso corpo circula, e quando nós tocamos nesses pontos, a energia vital começa a circular, e isso varre a emoção negativa que fica presa nesses canais de energia e você fica livre daquela negatividade. Tem pesquisas científicas que já demonstraram que a aplicação da EFT provoca efeitos fisiológicos, baixa o nível de cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse. Além de baixar os hormônios do estresse, o corpo produz ocitocina, serotonina e endorfinas, que são hormônios que trazem bem-estar. No nosso cérebro nós temos uma parte bem pequenininha, mas que ela é muito importante para a nossa sobrevivência, que se chama amígdala. Não tem nada a ver com a amígdala da garganta, tá? Essa que eu estou falando é no cérebro. E a amígdala, ela comanda reações automáticas de medo, de raiva e outras emoções que nos levam a nos proteger quando nós somos ameaçados. O problema é que o estresse do dia a dia, somado com as emoções acumuladas do passado, também fazem a amígdala crescer. E quanto mais ela cresce, mais reativa ela fica, como se a nossa vida estivesse sempre em perigo. Isso faz o nosso corpo e a nossa mente viverem num estado de tensão constante, que vai bloquear a nossa criatividade, que vai afetar até mesmo a nossa saúde física. Quando você estimula os pontos da EFT, essa estimulação libera a tensão e envia um sinal calmante para a amígdala, passando uma mensagem de que está tudo bem, que não há nenhum tipo de ameaça real, e a amígdala começa a reduzir de tamanho. E assim você consegue se manter em um estado de plenitude, de paz, onde
a sua criatividade e as suas ideias vão fluir e isso vai ajudar a eliminar os processos de autossabotagem. A técnica da EFT é bem simples, é fácil de aplicar, traz resultados muito bons, normalmente na hora que você aplica. Você vai sentir o efeito aqui na experiência prática que a gente vai fazer logo mais. Então, eu vou afunilar um pouco esse tema da autossabotagem e vou falar sobre procrastinação. Nós vamos aplicar EFT para trabalhar isso. Procrastinação é uma das muitas manifestações dos processos de autossabotagem. Procrastinar significa adiar aquilo que é importante de ser feito. Nós podemos procrastinar uma obrigação, como por exemplo, pagar uma conta, um relatório que você tem para fazer, mas pode também ser algo que não é uma obrigação, mas que se fosse feito, traria um benefício para a nossa vida, como fazer um curso, organizar o seu trabalho, fazer um investimento na sua carreira. Então, outros exemplos de coisas que é comum a gente deixar para depois. Exames médicos, dentista, dieta, exercício físico, cuidados com o bem-estar e a saúde, projetos pessoais e profissionais, término de um relacionamento, consertar coisas quebradas, organizar as coisas em casa, doar e limpar, e doar as coisas que a gente não usa mais, elaborar um orçamento, colocar as dívidas no papel, fazer algo que envolve criatividade. Então são muitas coisas. E por que a procrastinação acontece? Existem várias razões por trás desse comportamento. Tudo que eu já citei aqui no começo dessa aula que gera autossabotagem pode também ser a causa da procrastinação. E eu vou aproveitar aqui e dar mais exemplos dessas razões por trás da procrastinação, desde umas razões mais superficiais até outras mais profundas. Então, por exemplo, a simples sensação de que a tarefa que você vai fazer é chata, é entediante, vai fazer com que você adie a tarefa. Então, é uma tentativa de você não entrar em contato com esse sentimento ruim que surge quando você pensa em fazer a tarefa. Então, você deixa para depois, aí você sente um alívio momentâneo, que não é verdadeiro, porque no fundo você sabe que você vai ter que fazer, isso acaba gerando mais ansiedade. E a ansiedade cria um estado de inquietação física e mental que leva à confusão, à paralisia, e isso contribui também para gerar mais procrastinação. Bom, essa razão que eu acabei de citar é uma razão mais superficial que nos leva a procrastinar. Mas existem outras muito mais profundas. Por exemplo, então o ser humano tem uma necessidade de se identificar com as pessoas com que ele convive e ama, como por exemplo, pessoas da família, e essa identificação acontece no nível dos interesses intelectuais, dos interesses culturais e até mesmo na questão do nível financeiro. Se você começa a crescer em algum desses campos, é possível que você tenha medo de perder a identificação com essas pessoas e comece a se afastar emocionalmente delas. Então, dessa maneira, a pessoa pode sabotar o seu crescimento profissional, adiando coisas que ela sabe que poderiam alavancar a própria carreira, e tudo isso vai acontecer de forma inconsciente. Bom, e além de tudo isso que eu já mencionei antes, ligado a sentimentos negativos e baixa autoestima, sentimentos como culpa, medo, rejeição, abandono, tristeza, mágoa, ressentimento e outros que também causam autossabotagem, podem ser também os causadores da procrastinação. Então agora eu quero que você faça o seguinte exercício. Eu quero que você pense em alguma coisa que você vem procrastinando. Pode ser qualquer coisa que eu citei, outra coisa que eu não citei também aqui nessa aula. Pode ser uma tarefa, pode ser a organização de uma documentação, um relatório, um curso, um exame médico, um pedido de aumento, uma conversa importante com alguém que você vem evitando, enfim, pode ser qualquer coisa que você esteja procrastinando. E ao pensar nisso, eu quero que você observe exatamente como é que você se sente. Quais são os sentimentos, as sensações, as emoções negativas que isso traz para você. Então procure observar se isso traz medo, sentimento de opressão, preguiça, raiva, ansiedade, autocobrança, culpa, tristeza, falta de coragem, sentimento de incapacidade. Enfim, veja como é que você se sente ao pensar nisso. E observe também que sensações físicas desagradáveis surgem quando você pensa nisso. Então talvez, para algumas pessoas, um aperto no peito, um peso nos ombros, ou alguma sensação de calor ou frio em alguma parte do corpo, um formigamento, alguma coisa no estômago. Bom, e depois você vai dar uma nota para a intensidade desse sentimento ou para essa sensação física numa escala de 0 a 10. Gradua isso, numa escala de 0 a 10. Então observe o que é mais nítido para você, se é a sensação física ou se é a emoção, o sentimento, e aí você dá uma nota de 0 a 10. Se for algo muito intenso, a sua nota vai ser próxima do 10.
Se for algo sem intensidade, a nota vai ser mais baixa, mais próxima do zero. Você é quem vai avaliar, mais ou menos, não precisa ser uma coisa assim exata. Outra coisa que você deve observar é o seguinte: ao pensar nisso que você vem procrastinando, será que você visualiza alguma imagem, alguma cena? Então, por exemplo, ao pensar nos documentos que você tem para arrumar, talvez você veja aquela pilha enorme de coisas para fazer. Talvez ao pensar no relatório que você tem que fazer no seu trabalho, você veja o seu chefe lhe cobrando. Talvez ao pensar naquela conversa desagradável que você precisa ter com a pessoa para colocar um limite nela, talvez você veja a cena dessa conversa. Talvez você veja somente a sua própria imagem diante daquela situação difícil que você vem procrastinando. Bom, nem todo mundo vai ver uma cena ou uma imagem, mas eu menciono isso apenas para que você fique atento se surge algo para você. E caso você perceba alguma imagem, eu quero que você observe se essa imagem parece próxima, nítida, ou se parece algo longe e sem nitidez. E observe a sensação de distanciamento ou de proximidade dessa imagem, ou a nitidez dela. Então é isso que eu quero que você observe com bastante atenção caso surja alguma cena, alguma imagem. Outra observação que você deve fazer é a seguinte: quais são as vozes ou pensamentos que surgem quando você pensa nessa situação? Então observe o que a sua mente fala, os comentários, os julgamentos, a reclamação, a lamúria, o lamento, a queixa. Por exemplo, pode ser que a sua mente diga assim: que preguiça de fazer isso, que saco, eu não quero fazer, isso é muito chato. Ou então, que medo, eu não quero fazer isso, eu queria deixar para depois, mas se eu deixar para depois é pior. Mas eu não consigo enfrentar, eu não me sinto pronto ainda, eu não me sinto capaz. Enfim, pode surgir uma conversa, pode ser mais longa ou mais curta, ou pode ser também que não surja nenhum comentário mental, é apenas para você ficar atento. E caso você perceba esses comentários e essas vozes mentais, observe se elas parecem também intensas e próximas, bem audíveis, ou se parece algo longe, distante, sem força. Sempre que nós vamos aplicar a técnica da EFT para trabalhar alguma coisa, é preciso pensar naquilo que está nos incomodando, fazer essas observações bem detalhadas para ficar consciente da negatividade, para ficar consciente do que é exatamente que está nos incomodando, e depois nós aplicamos a técnica em seguida e nós avaliamos o que vai acontecer depois da aplicação da técnica. E para começar a aplicar o que eu chamo de uma rodada de EFT, você vai criar uma frase que nós chamamos de frase de preparação. Nessa frase você vai pegar o nome do sentimento, da emoção ou da sensação física desagradável que surgiu ao pensar naquilo que você vem procrastinando, e você vai encaixar nesse modelo de frase que eu vou repetir agora, tá? Então você vai dizer assim, mesmo que eu sinta, aí você fala o nome da emoção ou a sensação física que ela causa, eu me aceito profundo e completamente. Então, para dar um exemplo prático, mesmo que eu sinta um aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Ou então, mesmo que eu me sinta paralisado, eu me aceito profundo e completamente. Ou então, mesmo que eu me sinta impotente, eu me aceito profunda e completamente. Então é bem simples, é só você encaixar aquilo que você sente nessa frase, seja o sintoma negativo no seu corpo, ou seja o nome da emoção negativa. E nós vamos repetir essa frase 3 vezes enquanto nós estimulamos esse ponto aqui da mão, que a gente chama de ponto do karatê. Todos os pontos que eu vou estimular durante a rodada são terminais de meridianos de acupuntura, e a razão para a gente fazer isso é que isso faz essas emoções negativas se dissolverem. E essa estimulação, conforme eu já falei antes, ela envia um sinal calmante para a sua amígdala, lá no cérebro, não é a amígdala da garganta. E na amígdala é uma parte muito importante que armazena e controla emoções como raiva, medo e outras emoções negativas. Depois tem esses outros pontos que nós vamos estimular, que é aqui o ponto do topo da cabeça, ponto do início da sobrancelha, aqui na lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, osso da clavícula, mais aqui perto do pescoço, e aqui abaixo da axila. E depois a gente segue novamente batendo nesses pontos do topo da cabeça, até aqui o ponto embaixo da axila. Depois que a gente faz a frase 3 vezes batendo no ponto do karatê, nós vamos passar a estimular os pontos que eu demonstrei. Então você sai do ponto do karatê, vem aqui no ponto do topo da cabeça, e agora você vai falar o que você sente quando você pensa naquela situação que você vem procrastinando.
você vai falar o que você sente e o que você pensa. E você pode falar isso em voz alta, ou você pode também somente pensar na situação e vai tocando nos pontos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma pilha de documentos, de papéis para organizar, e só de pensar nisso me dá uma sensação de frio na barriga, no estômago, uma sensação de impotência. E além disso surge um monte de pensamentos negativos que dizem assim, que dá preguiça, que é muita coisa, que é melhor deixar para depois, né, e por aí vai. Então eu começo no ponto do karatê e eu quero que você acompanhe comigo a rodada, tocando nos pontos, falando essas frases que eu vou dizer, mesmo que seja bem diferente do seu tema, né, você provavelmente também vai sentir alguma mudança na situação que você pensou, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui bater nesse ponto aqui da mão. Mesmo que eu sinta esse frio no estômago, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta impotente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse frio no estômago, eu me aceito profundo e completamente. Depois eu sigo pelos outros pontos falando sobre essa situação e como é que eu me sinto ao pensar nela. Então eu começo a tocar nos pontos e a falar. É quando eu penso naqueles documentos que eu tenho para arrumar, eu sinto um frio no estômago, me dá um sentimento de impotência, parece que eu nunca vou conseguir terminar, é muita coisa, me dá preguiça, e aí por isso eu vou deixando para depois, e esse depois vira nunca, e só de pensar naquela pilha de coisas que eu tenho para arrumar, me dá desânimo, eu sinto sono, eu sinto um frio na barriga, uma sensação de impotência, parece que nunca vai terminar, dá muito trabalho, é muito difícil organizar aquilo tudo, vai demorar muito tempo, eu fico sem energia só de pensar. Bom, é muito comum quando termina a rodada ou até mesmo durante a rodada que a pessoa venha suspirar, bocejar ou até arrotar. Tem gente que sente sono, tem gente que sente cansaço, né? Tudo isso faz parte do processo e são reações de relaxamento. Mas tem também pessoas que têm reações de intensificação. Então o sentimento fica mais forte, a ansiedade aumenta. Isso também faz parte do processo. Se você fizer mais rodadas, essa intensidade vai começar a baixar. Bom, terminou a rodada, agora eu quero que você pense novamente naquela situação que você vem procrastinando. E observe o sentimento que surge agora ao você pensar nessa mesma situação. Veja se é o mesmo sentimento ou se ele mudou para outro. Então, por exemplo, antes você sentia impotência e agora você se sente oprimido ao pensar nisso. O sentimento pode mudar ou ele pode permanecer com o mesmo nome. Observe também se a imagem ou a cena mudou ou se não mudou, né? Se permanece a mesma imagem. Pode aparecer uma nova imagem, pode aparecer uma cena diferente. Então, por exemplo, antes você via a pilha de documentos para arrumar e agora você vê o seu chefe cobrando a organização. Então, observe se houve mudança ou se permaneceu na mesma cena. Observe também se a cena ou a imagem parecem mais próximas ou se aquilo se distanciou ou se parece do mesmo jeito que era antes. Observe também a sensação física que aparece quando você pensa agora naquela situação. Observe se a sensação mudou de forma, se mudou de lugar, se virou algum outro tipo de sensação e avalie também a intensidade agora numa escala de 0 a 10. Essa avaliação da intensidade pode ser feita também novamente para emoção, né, ou para o sentimento que surgiu depois da rodada. Outra coisa que pode acontecer também é o surgimento de alguma lembrança de alguma situação do passado. Às vezes a gente faz EFT para trabalhar a procrastinação de uma tarefa no trabalho e pode ser que surja uma situação do passado, uma lembrança de algo que o seu pai ou a sua mãe disseram ou fizeram para você, né? Então, por exemplo, de repente você lembra do quanto o seu pai dizia que você era incapaz ou preguiçoso, ou o quanto ele criticava você. Ou então você lembra o quanto a sua mãe era ausente e você se sentia abandonado, e pode vir uma cena específica disso. Né? Pode também lembrar de algo que não foi na sua família, né? Pode ter sido alguma coisa que um professor falou para você, ou algum tipo de bullying que você sofreu na escola, ou então pode ser algo já na vida adulta com um chefe que você teve anteriormente. Quando acontece desses fatos virem à tona, isso significa que eles muito provavelmente têm sentimentos negativos gravados que contribuíram para você se auto-sabotar e procrastinar esse assunto que você vem tratando agora. Então, se isso acontecer,
É muito importante que você aplique EFT para limpar a carga emocional desses eventos que vêm à tona, porque eles são os pilares do problema que você tem hoje, e aí depois você volta a trabalhar o tema que você vinha procrastinando. E caso não surja nenhum fato, nenhuma lembrança, você segue aplicando mais rodadas de EFT, pensando na situação que você está trabalhando para deixar de procrastinar. Então, nós vamos fazer mais uma rodada. Eu vou conduzir com frases genéricas e você pode repetir as mesmas frases que eu vou falar, porque você já sintonizou na sua questão. E mesmo que as minhas frases não tenham muito a ver com a sua situação, você acaba tendo ganhos mesmo assim. Bom, mas quando você fizer em casa, sozinho, você deve falar exatamente as suas frases de forma mais específica possível para que você tenha um melhor resultado. Então, vamos começar a segunda rodada. Mesmo que eu esteja procrastinando, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha algum sentimento me sabotando, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha algum sentimento me bloqueando, eu me aceito profundo e completamente. Tem algo que me segura e eu não consigo agir. Eu fico me sabotando. Eu deixo para depois. Quando eu deixo para depois eu fico mais tranquilo, mas eu sei que isso só faz adiar a ansiedade e acaba criando mais tensão. Se eu resolvesse logo seria muito melhor, mas eu não consigo. Parece difícil, parece complicado. Eu não quero entrar em contato com essa ansiedade e eu acabo fugindo. Tem vários sentimentos que me levam a procrastinar. Medo, culpa, impotência, incapacidade, frustração, raiva, tristeza, ansiedade, excesso de autocobrança, falta de confiança em mim, preguiça, falta de vontade. Terminada a rodada, você volta a pensar naquela situação e você observa tudo que vem à tona no seu pensamento, no seu sentimento. Faz toda aquela avaliação novamente sobre o sentimento, a sensação física, a intensidade, a imagem, as vozes, o distanciamento e repete mais uma outra rodada e você segue até que a tarefa que você vinha procrastinando fique parecendo mais fácil de fazer, de ser feita agora. Se ficar mais fácil de pensar nela, então com certeza também vai ficar mais fácil de fazer. E o termômetro final para saber se você está curado mesmo dessa procrastinação que você trabalhou é se você realmente fizer aquilo que você vinha adiando. Se você não conseguiu fazer ainda, se você não conseguir ainda, então tem mais coisas que você precisa trabalhar que ainda estão impedindo você, ou então você talvez esteja em um caminho totalmente equivocado na sua vida. Então vou dar um exemplo de como é que isso pode acontecer. Uma vez um rapaz entrou em contato comigo porque ele dizia que ele ficava se sabotando e não conseguia estudar para passar num concurso melhor. Então ele queria trabalhar isso comigo para que ele pudesse se dedicar mais para poder passar num concurso. Ele já era funcionário público, só que ele ganhava pouco, ele queria passar num concurso que pagasse mais. Então nós fomos trabalhando essa questão. E aí foi surgindo, foi ficando muito claro durante a sessão de atendimento que ele não queria fazer concurso público. Ele queria ter um escritório, ele queria atuar como advogado. Só que a mulher dele, a sogra, queriam que ele passasse esse concurso porque diziam que era melhor. E como ele já tinha tido um escritório anteriormente, ele não conseguiu ganhar muito dinheiro nesse escritório, ninguém apoiava que ele voltasse a atuar como advogado autônomo. Mas era esse o desejo real dele. Então isso fazia com que ele ficasse com sono, com preguiça de estudar. Tudo isso acontecia para que ele realmente não fosse em frente. Então a partir daí eu comecei a trabalhar com ele o medo de enfrentar a família, de seguir no caminho que ele queria seguir. E é interessante que ele nem tinha consciência plena disso. Ele achava que queria fazer o concurso para ganhar mais, e aí pela falta de autoconhecimento a gente acaba fazendo o que a gente não quer, e isso vai gerar esse processo de autossabotagem. Bom, voltando aqui à rodada de EFT, nós vamos fazer mais um aqui, para finalizar as rodadas, para você sentir o efeito. Então vamos bater aqui no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa trava dentro de mim, que me faz adiar o que eu tenho que fazer, eu me aceito profundo e completamente.
Mesmo que eu me sinta preso sem conseguir colocar em prática, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa dificuldade, eu me aceito profundo e completamente. Por alguma razão inconsciente, eu vou deixando para depois aquilo que eu já poderia ter feito agora, seja por medo de sair da minha zona de conforto, medo de enfrentar a situação, medo até mesmo de melhorar de vida. Talvez eu esteja me sabotando para tornar a minha vida mais difícil. Quando eu penso no que eu tenho que fazer, surgem sentimentos negativos de preguiça, angústia, ansiedade, culpa, impotência, opressão, sensação de incapacidade, preguiça. Essa procrastinação impede o meu crescimento e é uma forma de sabotar a minha vida. Terminou a rodada, você deve novamente pensar na situação e refazer a investigação e aplicar mais rodadas de EFT até que você sinta que ficou fácil fazer o que tem que ser feito. Então observe isso agora no seu pensamento. Veja se agora, se ao pensar no que você vinha procrastinando, se está parecendo mais fácil ou pelo menos menos difícil de executar aquilo. Bom, agora eu vou fazer uma última rodada onde eu vou acrescentar mais algumas frases positivas e também falar sobre a liberação dos sentimentos. Então vamos bater aqui no ponto do Karatê. Mesmo que eu venha deixando para depois, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja sabotando a minha vida, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja difícil para mim mudar e fazer o que tem que ser feito, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Eu me perdoo por me auto-sabotar, por ficar adiando aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Eu escolho liberar todo e qualquer sentimento que esteja me impedindo de agir. Escolho liberar o medo de crescer, o medo de enfrentar a vida e de sair da minha zona de conforto. Escolho dissolver a ansiedade e a paralisia para que eu possa começar agora. Eu escolho dissolver a culpa, o sentimento de impotência, de raiva, frustração. Eu escolho dissolver o medo de tentar e errar. Escolho dissolver o medo do sucesso. E eu perdoo a mim mesmo e a qualquer pessoa que tenha contribuído para a minha autossabotagem. Terminou a rodada, perceba agora como é que você se sente. Se tiver ainda algum sentimento negativo, você pode e você deve fazer mais rodadas. Bom, eu demorei bastante tempo para entender esses processos e poder me curar e ajudar outras pessoas a se curarem. Aqui eu dei uma pequena introdução de como é que esse conhecimento pode ajudar você, mas eu sei que tem pessoas que desejam se aprofundar no tema e eu tenho um curso online mais detalhado sobre esse assunto. Esse aqui foi um pequeno depoimento que foi enviado por uma aluna minha, Regina, de São Paulo. Ela disse o seguinte, Fiquei impressionada com o curso de como é possível uma técnica que parece tão superficial e até meio tola atingir níveis tão profundos no nosso ser. Tive vários momentos durante as aplicações que me emocionei muito e em seguida era o alívio. No dia seguinte acordei meio estranha e com um aperto no peito. Não tive dúvidas. Fui para um lugar onde eu pudesse ficar a sós e me apliquei a EFT como aprendi com você. Após algumas rodadas, começaram a emergir lembranças antigas de quase 30 anos e pude identificar que eram a raiz de muitos dos bloqueios que sinto hoje em minha autoestima e minha realização profissional. Coisas que pensei estarem resolvidas, mas foi só começar a aplicar EFT que comecei a chorar compulsivamente, dissolvendo uma dor que nem imaginava que eu carregava. Hoje acordei com a vontade de fazer várias coisas, parece milagre recuperar a vontade de viver um dia de curso de terapia. O melhor da EFT é que nos dá a possibilidade de ir identificando as camadas dos nossos problemas e ir dissolvendo uma a uma, porque a EFT abre as portas do nosso inconsciente e podemos identificar o porquê de muitas das nossas decisões e comportamentos. Ter feito o curso foi a melhor decisão que eu tomei e olha que eu hesitei muito porque, para falar a verdade, já fui atrás de tanta coisa que tinha perdido a esperança de que existisse algo que pudesse me ajudar de verdade. Resolvi dar este depoimento porque imagino que outras pessoas podem, assim como eu, estar carregando essas dores emocionais e não enxergando saída
para o seu sofrimento. Nem sei como te agradecer, André. Bom, eu vou explicar exatamente como é que é esse curso, tudo que ele tem, o investimento, os bônus especiais que eu acrescentei. Primeiro eu vou falar o que é que você vai aprender no curso Realização Plena, como eliminar a autossabotagem e a procrastinação. Você vai aprender o que é a autossabotagem, como identificá-la, a gente vai se aprofundar muito mais nisso, as causas reais da autossabotagem, eu vou revelar mais processos inconscientes, como sentimentos e emoções de situações do passado mal resolvidas geram autossabotagem, como utilizar a técnica da EFT para eliminar essa negatividade e curar os processos sabotadores de uma forma mais profunda. Eu vou revelar quais são os 3 níveis inconscientes de autossabotagem para que você consiga trazer do inconsciente para o seu consciente e conseguir superar. Como eliminar o diálogo mental negativo sabotador. Como utilizar a EFT para se manter focado no momento presente. Como dissolver o sentimento de opressão, de paralisia devido à grande quantidade de coisas para fazer. As causas da procrastinação, né, que é o hábito de você adiar aquilo que você tem de fazer e como liberar isso. Por que nós nos mantemos presos à nossa zona de conforto e como utilizar a técnica da EFT para expandir a sua zona de conforto. Vou falar sobre o medo que nós temos de mudar e perder e como eliminar com a técnica da EFT. O medo que nós temos de mudar e melhorar e como eliminar isso com a EFT. O que são os ganhos secundários, como é que eles sabotam o nosso crescimento, como se libertar disso. Como funciona o mecanismo sabotador de apego à nossa situação de vida, como funciona o mecanismo sabotador do apego ao sofrimento, a relação entre autoestima e autossabotagem, tudo isso com exercícios prontos de EFT para você me seguir. Eu também ensino você a se aprofundar para chegar ainda mais longe, além dos exercícios práticos que eu faço. E com tudo isso você vai ter mais ânimo, persistência para você iniciar e finalizar os seus projetos, maior autoconfiança, aumento da criatividade, vai melhorar os relacionamentos pessoais e profissionais, vai diminuir a procrastinação e aumentar a sua produtividade, vai desenvolver uma maior capacidade de você priorizar aquilo que tem importância para o seu crescimento, vai expandir a sua zona de conforto e vai desenvolver mais coragem para você arriscar, para você mudar a sua realidade. Esse curso ele é a gravação de um workshop online que eu realizei com a participação de 65 alunos virtuais. Nós temos nesse curso experiências práticas de autoaplicação de EFT coletivamente para eliminar bloqueios. Então, trabalhos emocionais energéticos, quando eles são feitos em grupo, eles têm um efeito ampliado e aprofundado, trazendo melhores resultados do que trabalhos individuais. E as experiências práticas demonstram que esses efeitos intensos eles ocorrem mesmo quando você acompanha uma gravação. E aí no final das aulas temos sessões de perguntas e respostas que eu fiz com os alunos e isso também vai ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Nós temos também sessões individuais de atendimentos que eu gravei com os alunos, sessões de EFT. Vou explicar melhor como é que aconteceu isso. Eu gravei 2 sessões de EFT com 2 alunos que eu atendi para trabalhar questões, para dissolver questões ligadas à autossabotagem. E aí, durante esse workshop ao vivo, eu passei os áudios das sessões e todos os alunos puderam se auto-aplicar a técnica, praticar EFT em conjunto com o caso apresentado. Então, você vai poder fazer o mesmo acompanhando a gravação do curso. E essa prática vai proporcionar uma limpeza emocional e bloqueios que você tem, que sejam semelhantes ao do caso apresentado. E é incrível como sempre outros casos trazem à tona sentimentos nossos que nós temos guardados, que muitas vezes nós nem tínhamos ideia de que aquilo estava lá dentro, e vai trazer uma limpeza emocional de outros bloqueios seus, mesmo que não tenham nenhuma relação com os bloqueios trazidos à tona durante a sessão. Eu vou ensinar em detalhes uma técnica que nos leva a ganhar benefícios sempre que nós estivermos acompanhando a sessão de uma terceira pessoa, mesmo que o conteúdo emocional dessa pessoa seja bem diferente do nosso. E isso vai proporcionar ainda um aprendizado mais aprofundado sobre como conduzir uma sessão de EFT em si próprio ou até mesmo em terceiros. E como é que você acessa o curso? O curso é todo em vídeo e você vai receber o acesso a uma área exclusiva de membros, com login, com senha para você assistir o conteúdo. A carga horária do curso está em torno de 7 horas, divididas em várias aulas, com exercícios de EFT e as sessões de atendimento gravadas com os alunos. Depois de 30 dias você vai poder ainda baixar todo o conteúdo em vídeo no seu computador, no seu tablet, celular, para que você possa assistir em qualquer lugar, mesmo que você não tenha conexão com a internet. Você vai poder ainda baixar a versão
no curso em áudio MP3. Bom, e agora atenção que eu vou falar sobre os 3 bônus especiais que eu acrescentei nessa oferta especial, que eu vou deixar no ar só por um tempo bem limitado. Então tem o bônus 1, que é um mini curso de EFT, mini curso básico em vídeo, para que você entenda mais profundamente sobre a aplicação da técnica e que você possa ter resultados melhores, não somente para trabalhar a autossabotagem, mas para trabalhar outras áreas da sua vida. Esse material é a gravação de um mini curso de 3 horas de duração, que foi ministrado presencialmente, e ele contempla a filmagem de uma sessão que foi realizada ao vivo com um aluno durante o evento, mais 2 sessões extras de atendimento em áudio. O segundo bônus é um vídeo em MP4 com mais 2 sessões de atendimento sobre esse tema da autossabotagem, diferente daquelas 2 que você já vai receber no pacote do curso. E o bônus 3 é um mini curso de EFT e prosperidade financeira em vídeo. Você vai aprender mais profundamente quais são as crenças, emoções, pensamentos e sentimentos que sabotam a sua prosperidade, para que você possa eliminar de uma vez por todas e criar uma vida materialmente abundante. Esse minicurso tem aproximadamente 3 horas de duração e nesse minicurso nós temos também mais um caso real de atendimento com o tema da prosperidade. E qual é o investimento para adquirir o curso Realização Plena, que vai eliminar da sua vida a autossabotagem e a procrastinação e trazer benefícios para a sua vida pessoal, profissional, para os seus relacionamentos e para a sua saúde? Bom, eu poderia facilmente oferecer esse curso pelo valor de R$ 1.500, por todo o benefício que ele proporciona. Somente os 3 bônus que eu acabei de citar, eles têm um valor juntos de R$ 900. Entretanto, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo transformador, eu pensei em vender pelo valor de R$ 750. Mas, conversando aqui com a minha equipe, eu resolvi reduzir ainda mais por um tempo limitado e eu decidi deixar esse pacote especial pelo investimento de apenas R$ 490. Então, por esse valor, você vai levar o curso e vai ganhar os 3 bônus especiais. O investimento pode ser pago à vista, em depósito bancário ou no cartão de crédito. E se for no cartão, pode ser dividido em até 4 vezes de R$ 131,82. Bom, e agora o melhor de tudo, para que esse investimento seja totalmente sem risco para você, eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. Isso significa o seguinte: se você acessar o curso e não achar que foi um dos melhores investimentos que você já fez na vida, ou se você simplesmente achar que não era o que você procurava e que não é para você, é só você enviar um e-mail solicitando a sua garantia e eu devolvo o seu pagamento 100%. E você não precisa dar nenhuma explicação. É só pedir a devolução, simples assim. Para você adquirir essa oferta especial, é só você clicar no botão que tem aqui embaixo, ou aqui do lado desse vídeo, em algum lugar aqui dessa página. E se você chegou até aqui, é porque você certamente sentiu que esse curso é para você. Então vai lá, clica no botão agora para você adquirir. É um investimento completamente sem risco. E a sua vida só vai mudar se você fizer algo diferente. Algo que tenha o poder de modificar o seu interior. Caso contrário, a sua vida vai ficar exatamente como ela é hoje. Ou quem sabe em alguns anos pode até ficar pior. E atenção que eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essa oferta em aberto, pelo valor dos 490. A qualquer momento eu posso aumentar ou posso mesmo dobrar esse valor para fazer jus ao poder transformador que esse curso tem de mudar a vida das pessoas. Então aproveita enquanto é tempo e clica aqui no botão aqui embaixo para você adquirir e ter acesso ao conteúdo dentro de alguns minutos. Eu quero mostrar para você o que é que 2 alunas falaram sobre o curso. É com alegria que eu recomendo o curso de EFT e autossabotagem a todos aqueles interessados em aprimoramento pessoal, em obter um instrumento acessível e claro para ajudar a superar crenças e sentimentos autossabotadores. O curso valeu cada segundo e cada centavo empregado e eu me sinto profundamente grata por ter tido coragem e de correr o risco de fazê-lo. Úrsula Viana, professora universitária no Ceará. Ter feito o curso foi a melhor decisão que eu tomei e olha que eu hesitei muito, porque para falar a verdade já fui atrás de tantas coisas que eu tinha perdido a esperança que existisse algo que pudesse ajudar de verdade. Eu resolvi dar esse depoimento porque eu imagino que outras pessoas podem, como eu, estar carregando essas dores emocionais e não enxergando saída para o seu sofrimento. Nem sei como te agradecer, André. Regina, naturopata e terapeuta holística de Jundiaí. Bom, então é isso. Eu já fiz o meu melhor e eu espero que você possa tomar a melhor decisão. Um grande abraço e eu espero encontrar você lá dentro do portal.